Voltou, voltou. Ficou bacana, esse projeto ficou muito legal, né? Oi, tá me Nó. ouvindo? Esse qual que é? Esse é o de Campinas. Que legal, tá muito top. Mas a proposta deles lá vai ser um resort. É um, eles chamam de horse resort, né? Mas é praticamente uma hípica. Eles vão ter os cavalos deles. Eles têm uma média, acho que de 10 aí 15 cavalos. Tem alguns potros, tem cavalo porque assim a proprietária compete de salto, as duas filhas também. E o É isso que eu ia marido perguntar. gosta. Hã? Eu ia perguntar qual modalidade. É, hipismo de salto. O Que marido legal. gosta de passear, ele não compete, não pratica assim, mas ele gosta também de cavalo. E daí eles estavam crescendo, tendo mais cavalos, né? Eles resolveram fazer um empreendimento. E daí vai ter cocheiras para estabulação de cavalos de clientes, né? Eles Uhum. estão montando. Vai ter uma pista descoberta, futuramente uma pista coberta, tem alguns piquetes, Que legal. tem uma área de reserva, vai ter um redondel e vai ter um andador automatizado vai ser o único no Brasil. Ao invés de ele ser circular, ele é elíptico, que Putz, que daí legal. ele é, é, é mais indicado para o cavalo, porque ele tem partes retas e não fica o tempo todo Aham. só andando em redondo, né? Sim, que E legal. daí no Paddock Paradise a gente vai ter três circuitos. Um vai Uhum. ser maior, os cavalos deles, um outro médio, que eles vão alugar, assim, passar. Por exemplo, você tem o seu cavalo estabulado lá. Daí você vai poder contratar uma hora para deixar seu cavalo no Paddock Paradise. Uhum. E vai ter um circuito de adaptação para um cavalo que tem problema de comportamento, ou um garanhão, ou uma égua que esteja prenhe, e daí fica Alô, mais um, alô, alô. um Travou aqui, Débora. circuito mais simples, não tem lago, não tem um abrigo, mas tá me ouvindo agora? Agora acho que tô. Mas Tá, né? a imagem tá um pouco com delay, mas tudo bem. Tá. Será que é melhor tirar o vídeo um pouco, só para ver se melhora? Talvez, às vezes está carregando, né? É, vamos ver. E então serão três circuitos que a gente planejou para lá. Tem casa de funcionário que está sendo construída já. Só tá sem vídeo aqui para mim. Só tá É, tua foto. eu Ah, tirei só tá. para Ah, tá, entendi. Eu achei que ver se deu uma achei que era. melhorada. É, e eles já estão montando piquetes assim que tiver alguma coisa pronta para pelo menos eles levam os cavalos deles para lá, para também diminuir o custo, né, que eles estão pagando instalação. É, acho que é melhor tirar o vídeo E mesmo. porque o vídeo ele carrega muita, né? Daqui a pouco eu entro aí. E é isso lá. Bom, mas eu vou precisar compartilhar. Deixa eu compartilhar a tela aqui para a gente voltar a falar do projeto, né? Isso. É, que a gente tinha Eu, feito as propostas. Daí eu queria ouvir de você como que tá, que a gente fez uma proposta manter o desconto para vocês até hoje. isso. E a gente tem as duas opções.
Eu vou acabar ficando com a segunda opção, Débora, como a gente já tinha falado, né? Tá. Porque ela vai fazer do jeito dela, então a gente tendo É, pré-executivo já dá para. é o que eu imaginei também, por isso que até eu não faço geralmente para os clientes isso, porque geralmente precisa, né, do projeto para construir, mas eu sei que ela faz do jeito dela, então se tiver as medidas ali, Isso, já vai ser a solução para vocês, né? exato, exato. E Tá. esse abrigo é como se fosse uma baia grandona, né? Um galpão, né? Sim. Daí É a mais. gente vai ver, por exemplo, que aqui a gente está pensando, olha, para vocês, o que a gente considerou, né? Dois circuitos paralelos integrados. Daí, na Uhum, hora que a gente estiver fazendo a elaboração do projeto, a gente vai definir juntos tudo que vai ter, o tamanho, né? tá. Estou imaginando que é uma área mais ou menos de uns 20.000 metros, talvez menos, aí para ver o que você vai ter de piquete, não sei se vai plantar feno, né? A gente Isso, define isso juntos. E nesses dois circuitos pode ser que tenha um abrigo é como eu fiz para Campinas. A gente tem dois circuitos que têm abrigo. Só que em vez de construir dois pavilhões, a gente faz um só, que daí ele é dividido e serve para os dois, entendeu? legal, show de bola. Que daí diminui o custo no geral, né? Em vez de você ter que fazer toda Agora até o áudio. infraestrutura para duas construções, você faz uma infraestrutura. Alô? Oi, tá me ouvindo? Agora tô. É, tá dando umas travadas. Tá, é, engraçado que a minha internet está bem estável. Não sei se é a sua ou se é, sei lá, é o dia. Alô? Alô? Deixa eu abrir aqui, só um minuto. Tá me ouvindo? Agora tô. Acho que vai dar uma melhorada aí que eu abri a porta e melhora, né? Ah, o sinal? O sinal. Hoje eu tô em casa, não tô no escritório. Aham, pode ser, pode ser. Tá me ouvindo ou não? Tô te ouvindo. Eu Ah, tá. também. Você fechou também o seu vídeo? Fechei, fechei. Ah, tá bom. Tá. E daí queria saber de você a parte da forma de pagamento, como que vocês querem fazer, né? Deixa eu abrir aqui, ó. À Isso. vista, a gente tem mais 5% além dos dois mil e Cara, isso quinhentos. eu ia perguntar. Eu acho que eu. Deixa eu ver aqui. Eu ia perguntar se tinha mais algum desconto à vista. Não sei. E 32 daria 28. Tá. Peraí. É isso mesmo. Acho que eu vou fazer à vista, então, Tá, Débora. tá bom. A gente já tem aqui o contrato pré-formatizado. Eu vou, acho que até já aproveitar, a gente já dá uma lida nele. Eu só queria ver contigo que eu acho que eu Fala. vou precisar de mais um circuito ali para Garanhão, né? Talvez se desse para fazer nesse valor mais ou menos o que você fez ali para eles, com
Se Dois for requisitos. algo que a gente consiga, quer ver, deixa eu até abrir o projeto deles para explicar. Eu falei com o Gustavo, ele falou que, putz, tem bastante área lá e ele acha que o cross nem vai mais para lá. É, Mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo que o hipismo rural é uma modalidade legal para eu entrar com os manga largas. Então, eu vou ver se ele monta uma pista lá, até para eu treinar também, sabe? aham. De um jeito que sobra bastante espaço para gente fazer uma área bem legal, porque tô muito confiante, assim, que vai ser bem interessante, sabe? Eu acho também. Para Eu estou todos nós. começando a Pra mim, postar mais conteúdo só sobre o Pé da Paradise nossa, tem meu perfil, eu estava com 3.000 seguidores, eu estou com quase 4.500. que legal. Não, eu acho que É, vai ser assim, uma baita vitrine para o teu projeto também lá no Centro Hípico de Tatuí e para o Centro Hípico de Tatuí sair na frente dessa inovação. Eu acho que com vai dar certeza. uma Vai ser, combinação muito legal, vai assim, ser bom para todo mundo, para os cavalos, mais ainda, né? mais ainda. E eu vou abrir, inclusive, para os cavalos da hípica do Gustavo e para o adestramento lá do Paulinho, a possibilidade deles alugarem ali, entendeu? Para a gente Ah, não. isso vai ser bacana, hein? É, para já começar com fair play, sabe? Aham. Então, aqui até você está vendo a tela, o projeto? Pô, Se a gente for fazer algo assim, eu consigo manter esse valor, porque aqui eu tenho um circuito que é o maior, né, na área. E uhum, daí, ao invés de fazer esse circuito 2 totalmente paralelo, a gente dividiu. Então, a gente fez um médio e um mais simples aqui. Então, uhum. se for algo assim, eu consigo manter o valor. Agora, se a gente for ter que aumentar muito, porque conta horas de trabalho, né? Quanto mais Não, coisas a claro, gente vai claro. incluindo. Não, eu É, é, acho que assim vai me atender super bem, sabe, Débora? aham, E assim, eu penso em num deles eu usar para soltar os cavalos que estiverem estabulados lá na cocheira, um aham. outro de garanhão e de adaptação, e se puder até ser meio junto, assim, de mais de treinamento, sei lá, e um outro para vender estabulagem mesmo, entendeu? Tá. Daí a gente pensa juntos o que a gente bola um maior e daí dentro desse maior a gente faz os outros dois, entendeu? E como a gente vai ter, eu quero entrar no cross, salto, então o que a gente puder colocar no Paddock Paradise de obstáculo, sabe? Eu acho que Como é que assim, o Better Paradise, como o cavalo ele fica livre, solto, sozinho, eu sempre tento indicar para os clientes fazer algo que minimize acidente. Então, ele tem os obstáculos naturais, isso. mas algo mais tranquilo, digamos Não, assim, essa é a né? ideia. Ó, aqui, por exemplo, tá vendo? Olha, tem É uns troncos. até porque a gente vai ter cavalos importantes, caros, e uma das Sim. preocupações deles em circuito, assim, eu já ouvi, é isso, é soltar o cavalo se As machucar. pessoas têm medo disso, só que a gente faz, é o que eu falo para todos os clientes, a gente faz de uma forma segura. Então, aqui, a pista proprioceptiva, por exemplo, geralmente a gente fala para fazer de 3 metros de largura. No caso dela, como são 10, 15 cavalos, não sei se eles vão passar aqui 5 cavalos juntos, a gente fez de Hum, 4 metros, tá? legal. Então, a gente trabalha sempre pensando na segurança dos animais mesmo. Sim, Aqui, sim. por exemplo, tinha uma reta que ia ficar uma retona aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Daí eu pensei melhor, eu achei, falei, não, vamos diminuir, fazer o cavalo vir para essa área, para ele diminuir velocidade, pôr um obstáculo aqui, para o cavalo também não sair os 10 cavalos galopando ao mesmo tempo, assim, que nem louco, desenfreado, né? Exato, exato. Então, a gente sempre tenta nas curvas, olha, uma curva bem aberta, tem um areião aqui, né, que também dá um respaldo, tá vendo aqui as curvas? Ó, a gente tenta, né, aqui é uma área de abrigo, uma área que eles vão mais devagar mesmo, mas sempre pensando nisso. Então, aqui as trilhas desse maior, eles
todas no mínimo 4 metros de largura, e aqui Legal. menor, que daí vai ter no máximo 2, 3 cavalos, 3 metros, tudo bem mais tranquilo, tá? Legal. Não, maravilha. Nossa, eu não vejo a hora de Fazer, né? É muito fazer. legal. É. Né, hoje já chegou, hoje a gente já mediu lá onde vai ser o redondel, a área coberta, a pista, já vai começar a cercar, Ah, já vai fazer o meu redondel e ao mesmo tempo chegou o cara da estrutura do galpão das cocheiras lá, já chegou hoje lá, os ferros. legal. Nossa, que legal. Já tá indo então. Tá andando, tá andando. Então, aqui, ó, já estou até mudando aqui na proposta, vou lendo com você, a gente vai já mudando o que precisa. Tá. Então, a gente tem aqui basicamente o que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem as etapas de levantamento, estudos preliminares, projeto pré-executivo, executivo e o 3D. A gente tem o escopo, né? O circuito de Pedra Paradise, então, eu vou por aqui 3 circuitos, integrados ou não com os piquetes rotacionais, que a gente Uhum. vai ter a área de enriquecimento ambiental, social alimentar, com a indicação de obstáculos naturais, areião, trilha de incentivo para as 3 andaduras, local para observação, de alimentação slow feeding, pista propriocepção, locação de mencionamento do abrigo comunitário, com o projeto pré-executivo do abrigo, demarcação do lago existente. Aqui eu vou marcar, a gente vê na hora se dificilmente vai conseguir ter uma. A gente vai tentar de ter um abrigo para os 3, Tá. mas tá? Eu vou marcar aqui, ó. Não, mas eu acho que tendo para os dois maiores, o outro seria mais para eu soltar garanhão e de adaptação, né? Não vai ficar o dia inteiro, né? Eu penso em 2, 3 horas por dia para cada cavalo, enfim. Sim, tá. Abrigo comunitário para 2 circuitos, dimensionamento, por ter tem para 2 circuitos. Muito legal ali eu fui lá visitar o Paulinho, que é o É, do adestramento, já tá com os cavalos lá. Um monte de garanhão, um do lado do outro, assim, tudo tranquilão. é, é porque assim, a natureza do cavalo não é que nem natureza de predador, que é briguento, que é, né? A É, natureza deles é pacífica, a não ser que eles vão disputar uma égua, daí sim eles vão, um vai tentar tirar do bando do outro, e daí é que eles brigam. uhum. Pelo que eu tenho visto na natureza, né, esses anos aí avaliando, essa é sempre a questão que tem uma briga entre o cavalo e outro. Ah, tá. Às vezes também pode acontecer de um potro que já vai Eles ficando a- com uma certa idade, e daí, às Aham. vezes, a égua ou mesmo o garanhão já expulsa, assim, sabe? Tá na hora de você achar seu bando, só é, também acontece. Você vê até no mundo animal as mulheres causando É. discórdia. Ai, ai. Ai, ai. Daí a gente tem os 2 circuitos, com o pré-executivo para o abrigo, demarcação do lago existente. Não tem projeto executivo, né? Mapeamento das árvores via Google Maps ou imagem de drone, que se for feito, podendo ser confirmado por técnico, topógrafo, paisagista agrônomo contratados à parte. A gente sempre indica que seja feito um levantamento planaltimétrico atualizado, tá? Eu não sei se ela tem isso ou não. A gente trabalha em cima dos arquivos de computador que esse pessoal faz, eles fazem esse levantamento. Caso não seja feito, se vocês acharem que o valor não é muito alto, a gente tenta fazer é, com uma prévia que a gente consegue de alguns programas. Só que eles, por exemplo, o levantamento planaltimétrico, a gente pede a curva de nível de 1 em 1 metro. Uhum. Nesses que tem feitos aí via GPS, né, que é desses programas, ela vem de 4 em 4 metros e nunca é tão real, dá para a gente ter uma ideia. Mas na hora de fazer principalmente o projeto 3D, que ele trabalha, né, com a parte
topografia e tudo mais, seria o Uhum. ideal, tá? Mas daí a gente vai conversando ao longo aí. Eu acho que ela tem lá, ela não falou que tinha? É que pode ser que ela tenha em papel. Antigamente não tinha arquivo digitalizado, mas se ela tiver, é melhor. Daí a gente trabalha em cima do arquivo que ela tiver, pode ser, Ah, tá? Você quer que eu pergunte para ela ou você pergunta? Pode, se você quiser, posso perguntar, não tem problema, Eu acho legal. tá? É Eu para falo. ela ver o. A gente sempre faz um grupo com os clientes, e daí entra meu pai, você, a gente pode colocar ela para a gente tirar dúvidas, perguntar alguma coisa, mandar material também, a gente manda, às vezes, alguns materiais, algumas coisas que a gente vê que é bacana compartilhar com vocês, é, e também para agendar as reuniões, né, Perfeito. tá? Daí a gente vai ter a parte de levantamento, que a gente já fez um pré-levantamento, né? Então a gente vai ter uma reunião que a gente vai marcar aí de briefing, que a gente fala que seria legal ela estar junto até para a gente ver essa definição de área. Ela falou alguma coisa? Não? Não, eu não consegui falar com ela Tá, diretamente. A gente vai ter uma reunião lá quinta-feira, tá bom, mas qualquer coisa eu ligo para ela amanhã também. tá. Daí a gente faz essa análise, se tiver esse plano altimétrico, né? Ou a gente faz essa pré em cima do que a gente já fez. Enfim, toda a parte de topografia, os ventos predominantes. A gente tem uma ficha que eu envio para os clientes, não é nem tanto para a gente, mas também para vocês, para ter um controle de como está o cavalo hoje, como que ele vai estar daqui 1 ano usando o Paddock Paradise, por exemplo, Ah, tá? E se vocês puderem passar depois mais ou menos sobre a questão dos cavalos, eu vou mandar essa ficha para vocês preencherem para a gente, tá? Estudos preliminares, né? O de viabilidade dos circuitos, uhum. para os circuitos. Planta de implantação com layout de iniciamento geral. A reunião para apresentação, caso nessa primeira etapa, que é o estudo preliminar, a gente tem alguma modificação, vocês têm até 2 modificações para a gente executivo, tá? Depois que a gente parte para o projeto pré-executivo, que daí já está certo, o dimensionamento geral, a gente começa a fazer os detalhamentos. E daí, a partir de daí, a gente não tem mais alteração de projeto. Tá, Caso precise ter alguma alteração nessas etapas sequentes, daí a gente tem custos extras que não foram calculados, tá? Mas geralmente aqui no estudo preliminar a gente já tem tudo definido, a gente só vai partir para o executivo para fazer a finalização do projeto, legal. os detalhamentos. Então a gente tem o pré-executivo, a reunião. Aqui a gente vai ter do layout geral, com as medidas, demarcações da circulação, as áreas, espaçamentos e os itens conforme o escopo, e uma planta de implantação com as medidas gerais do abrigo comunitário. Daí vai ter medida externa, interna e a altura que a gente indica. Legal. Só não tem fachada, corte, elevação, porque isso já é uma etapa de executivo, tá? Uhum. Mas eu acredito que ela vai seguir o que ela já faz ali, provavelmente com a mesma linguagem das cocheiras, né? Ah, sim, sim, com certeza. Tá. Daí o projeto executivo, a gente tem uma planta ilustrativa com a imagem da área, então tem a imagem da área do Google, a gente vai ter o projeto em cima para visualização, uma humanizada ilustrada, que cada área, a trilha é uma cor, onde tem piquete é outra, para ter uma ideia de como vai ficar isso visualmente. E a executiva, que daí tem as medidas, a grade métrica, para saber exatamente a medida de tudo, com os perímetros, né, indicação de usos, demarcações e circulações. Aqui a gente coloca um quadro que você vai saber, por exemplo, quanto de cerca você vai precisar, qual que é o comprimento desse circuito,
qual vai ser o tamanho das áreas ali, que vai precisar talvez um areião, e a gente tem essa tabelinha com as medidas quantitativas de áreas e perímetros. Daí a gente tem a executiva detalhamentos gerais e padrões de cercamentos, portões a serem replicados ao longo da trilha. Também tem ali alguns cortes para ver também as camadas de drenagem. Planta executiva da pista de propriocepção, com a indicação de solos. A executiva das áreas de socialização e de alimentação. E as reuniões para fazer a apresentação. Não está contemplado no escopo o projeto construtivo de lagos, que será conversado sobre especificidades e a gente envia as imagens de referência, que eu até algumas coisas eu já expliquei para você, da borda, né, de ser uma coisa mais ampla, mais larga. Hum. Projeto 3D, 7 imagens renderizadas dos circuitos. A gente, como não tem o projeto executivo do abrigo, a gente não coloca ali o abrigo, porque a gente não tem esse detalhamento para conseguir construir o 3D, tá? Uhum. Então, a gente vai ter do circuito no geral, a gente tenta ver o que que faz na hora ali, talvez um bloco, alguma coisa para sinalizar onde está o abrigo. Tá. Daí a gente tem a vista superior, perspectiva e alguns detalhes. A gente sempre inclui para o cliente, né, como um bônus, os livros digitais, manual de implantação, que é só para cliente, ou de cercas para cavalos, de plantas tóxicas, e daí a gente marca uma reunião para fazer a leitura e também manda a gravação para vocês. Legal. Os arquivos a gente disponibiliza em PDF, né? E daí tem na plataforma da Eduz. Aqui sobre o que eu já tinha falado das alterações de projeto, que a gente tem 2 revisões na parte de estudos preliminares, e como a gente trabalha com a indicação da melhor solução para cada espaço, a gente sempre considera a participação do contratante nas tomadas de decisões, e por isso não tem compatibilização de hora extra para modificação a partir do projeto pré-executivo. Caso depois, no andamento do projeto, vocês decidam que queiram alterar algo, a gente tem o custo de R$ 800 por prancha, caso necessário, para a conclusão da etapa. Tá. Lembrando que alterar uma prancha pode ser que tenha que alterar outras, e a gente sempre vai ver cada caso qual que seria a melhor solução. Tá. E daí, depois, se tiver na fase de 3D, caso seja necessária alteração, daí a gente tem que fazer uma cotação com o pessoal de 3D para ver valores de alterações. Tá, ok. A implantação do projeto, a gente sempre passa um mês após a entrega do projeto final, para tirar dúvidas aí na parte da implantação, e a partir daí a gente, caso seja contratado, a gente faz esse trabalho à distância também. Uhum. Assessoria na implantação, etapa destinada a definições de acabamentos, serão representados nas plantas executivas com imagens de referência, quando necessário. Caso seja solicitada indicação de fornecedores, será avaliado no momento o custo para essa procura e indicação técnica. Às vezes o cliente pede um fornecedor específico que ele não está encontrando na região, a gente tem que fazer uma busca e às vezes leva aí 4, 5 horas para fazer uma busca de um fornecedor e tem que fazer uma indicação técnica que a gente faça uma pesquisa desses fornecedores para indicar alguém de capacidade, né? Uhum. Está incluso uma visita técnica ao local para tomadas de dúvidas em relação ao projeto, custo de deslocamento à parte e visitas extras para auxiliar na implantação devem ser contratadas à parte. Uhum. Toda a parte de tomada de preços, orçamentos, negociações, cronograma, quantitativo de materiais, medições, não está contemplado no valor dessa proposta. Uhum. Prazo de entrega. A gente tem a primeira reunião inicial, que ela pode ser online ou no local. Eu acho que seria ideal que seja online, porque daí a gente deixa essa visita técnica mais para frente, quando vocês precisarem, como a gente já foi recentemente ali no local, tá? Daí a gente tem 5 dias úteis após o aceite da proposta.
levantamento até 5 dias úteis depois da reunião, e daí os estudos preliminares, 15 dias, acrescentando cada revisão mais 10 dias úteis, e o pré-executivo 15 dias úteis, e o executivo a gente calcula 4 meses, mas ele vai acontecendo por partes, né? Então a gente faz uma planta, tenta fazer a reunião para apresentar isso, então já consegue agilizar a parte de execução e implantação do projeto. Depois que o projeto está pronto, a gente passa para o pessoal de 3D, que a gente contrata a parte, e daí eles levam em torno de 30 a 45 dias para execução. Exclui-se da contagem prazo mencionado que o projeto permanecer sobre análise, né? Então, aqui a gente coloca o nosso tempo mínimo que a gente fala, que a gente tem no mínimo esse tempo. Às vezes o cliente precisa de um pouco de mais tempo e pode levar mais tempo a execução do projeto. Prazos são contados no primeiro dia útil, subsequente à entrega dos elementos, né? Uhum. Em qualquer das hipóteses Vai- mencionadas acima. Oi. Só para confirmar, vai precisar contratar esse plano altimétrico se ela não tiver? Como é que é? Eu, é assim, para ficar um projeto mais fiel, mais exato, o ideal é que seja contratado. Ah, Mas eu já tive caso de cliente que não contratou e assim, a gente não consegue definir exatamente a topografia do terreno. Então, a gente faz o projeto mais ou menos como a gente conseguiu calcular. Às vezes, esses levantamentos topográficos que a gente faz online, eles são bem rudimentares, né? Então, sim. a gente faz um projeto sabendo que ali é uma parte mais alta do terreno, porque a gente fez a visita técnica, mas no projeto não vai ter ali o desnível, por exemplo, o que vai ter, que vai precisar ser feito. Então, Entendi. eventualmente, algum ajuste em relação ao projeto com a execução, ele vai ser feito na hora que for feita a execução do projeto. E daí a gente pode até deixar essa visita técnica para isso. Quando vocês começarem a fazer a implantação, a gente pode marcar uma visita técnica e auxiliar, nessa adequação do projeto em relação à obra, ao local, tá? Em qualquer das hipóteses mencionadas, o contratante terá, a gente pede aí mais ou menos 3 dias úteis, pelo menos, para ter uma devolutiva em relação às reuniões, alguma dúvida que a gente pede, né? Para a gente não Uhum. atrasar tanto o projeto. Prazo estabelecido no contrato não vincula os prazos necessários para aprovação junto a órgãos competentes. Lá acredito que não vai ser necessário. Não serão considerados atraso ocorridos em decorrência de caso fortuito, força maior, doenças, impedimentos determinados por órgãos de fiscalização ou exigências de condomínio, bem como decorrentes de atraso de aprovação, qualquer pagamento devido pelo contratante a terceiros. Os prazos finais previstos para a elaboração do projeto depende do número de revisões, então pode ser que ele aumente um pouco além do prazo que a gente está passando. Caso as Uhum. alterações solicitadas incorram em algum custo extra, serão enviados via boleto ao contratante para pagamento contra apresentação. Sempre que tiver uma situação de que possa ocorrer algum custo extra, a gente tenta prever isso antes com o cliente, caso tenha uma alteração ou algo do tipo. Uhum. Prazo para entrega, se coincidir com o período de férias coletivas, emendas de feriados, a gente sempre calcula a partir do primeiro dia útil do retorno das atividades. Após a finalização de cada etapa, a gente tem a reunião de apresentação online e depois a gente envia o link com os projetos arquivos, junto com alguns documentos a serem lidos, devolvidos com assinatura. Em algumas etapas, a gente tem termos de finalização de entrega, de aceite e demais documentos. Uhum. Quando for iniciada a obra, após a finalização de todas as etapas, a gente indica que seja agendado em até 5 dias úteis aí uma reunião presencial, que pode ser essa que a gente tem já inclusa no orçamento. Daí aqui o valor ficou 28. Uhum. Valor de impostos inclusos, visita técnica não está inclusa no local.
Visita técnica extra, caso seja solicitado, 2.600. Uhum. Os valores deverão ser ajustados para a data de contratação, pagos antecipadamente, boletos ou, né, via Pix. Visitas presenciais que sejam necessárias para o andamento do projeto e execução, atendimento de equipe, devem ser contratadas pelo menos 5 dias úteis de antecedência, em horário comercial. Uhum. Despesas extras, todas as despesas incorridas durante a execução do trabalho, como a locomoção, pedágios, serão cobradas na forma de reembolso. Custos de deslocamento serão calculados pela distância e trajeto. Aqui a gente já tem aí feito com você algumas vezes, né, sobre a parte de deslocamento. A forma de pagamento, conforme acordado em 15, contratante pagamento realizado à vista. Uhum. Nota fiscal, daí a gente já emite a nota fiscal. Todos os boletos, aqui a gente não tem boletos, mas a gente deixa caso depois tenha alguma coisa, né? Se a gente tiver algum boleto, Uhum. hum, serão encaminhados via e-mail. Caso tenha mora, né, de juros, atraso, as visitas técnicas extras, valores serão confirmados, podendo estar sujeitos a reajuste para a data de contratação. Despesa extra deverão ser pagos via Pix, depósito, taxa de acompanhamento da execução. Visita técnica à obra, caso o contratante executor da obra necessite visitas presenciais, visitas extras presenciais à obra, serão cobradas à parte. Dúvida de execução. A proposta contempla atendimento a profissionais indicados para execução ou outra pessoa relacionada à obra para tomada de dúvidas rápidas, que não necessitem de análise de projeto por meio de e-mails, agendamento prévio de reunião online, com solicitações de dados técnicos, dúvidas até um mês da execução, entrega final. Cotações e orçamentos para execução do projeto, caso seja solicitado, após a conclusão do projeto, poderá ser contratada visita técnica extra, medições, orçamentos, planilhas, enfim. Nossa supervisão é indicado que a execução do projeto seja supervisionada pela nossa equipe. O contratante se compromete a não fazer nenhuma compra ou qualquer item que não seja especificada por nós, sem antes ter a nossa aprovação. Caso tenha alguma modificação ao meio do caminho, a gente sempre pede que vocês conversem com a gente antes para a gente avaliar se essa alteração, essa modificação, esse produto, algo que vocês vão estar colocando que não está em projeto para a gente avaliar. Perfeito. Disposições gerais, a contratação de fornecedores, prestadores de serviços, assim como a execução do projeto, incluindo a qualidade, prazo e garantias, não serão de responsabilidade da nossa empresa, né? A gente apenas esclarece as dúvidas que possam surgir durante a obra para orientar aí toda a equipe, né? A gente isenta-se de responsabilidade de qualquer dano que seja ocasionado em imóvel, vizinhos, pessoas, animais e ou serviços já executados e que tenham que ser refeitos, reparados. Então, é de responsabilidade das empresas contratadas prezar pela qualidade, prazos e garantias. A gente não se responsabiliza por alterações ocorridas durante a obra que eventualmente estejam em desacordo com os serviços elaborados. Os desenhos técnicos a gente disponibiliza em PDF, caso queira que seja feito a impressão em plotadora, né, em Xerox, a gente pode Deu uma travadinha. enviar
algum local perto de vocês, ou a gente pode imprimir na nossa aqui. Deu uma engasgada, mas ouvi. Deu para entender. Alô? Oi, Marcela. Uma Tá me ouvindo? travada? É, deu Oi, umas tô te travadinhas, mas deu para entender. ouvindo. É, tá RT, cortando, RT, tá. tá cortando sua voz. Mas acho que tá acabando também, Deixa eu né? ver como tá a internet. Tá sim. A internet aqui parece que tá bom, tá meio estranho. É estranho mesmo, porque sempre a gente teve reunião boa, É, né? é. Agora travou de vez. Oi, voltei. Tá me ouvindo? Marcelo, você tá aí? Vou compartilhar de novo aqui, pra gente finalizar. Bom, aqui é sobre. A gente parou aqui sobre a questão dos encargos, emolumentos referentes à obra, aprovação, órgãos é, responsáveis, né? Hum, Não está incluso na proposta seguro de obra, a gente indica que seja feito seguro de obra. Ele não tem um valor muito alto, mas seria legal você dar uma olhada nisso. Geralmente, corretor de seguros, não sei se você tem alguém, se você precisar, a gente pode indicar alguém. Para fazer seguro de obra? Que se tiver algum acidente com alguém, se tiver algum acidente com algum, você está coberto, né? Então, o custo não é alto e vale a pena, Tá. tá? É, então, adicionalmente, não faz parte do escopo da proposta coordenação de serviço dos fornecedores, é uma responsabilidade. Eventuais serviços não previstos na proposta que venham a ser solicitados, a gente faz uma outra carta proposta. O contrato tem validade de 7 meses, contado da data de assinatura. Se a conclusão da entrega de uma ou mais etapas ultrapassar a data de 1 de 1 de 2026, os honorários apresentados
ter reajuste, atualiza-se a disponibilidade do escritório. Na hipótese do contratante rescindir o presente contrato, terá um pagamento de multa contratual de 20% sobre o valor total. E somente poderá ser cancelado por escrito mediante imagens, tirar fotos, e compatibilizar isso em redes sociais, mídia impressa. As imagens serão realizadas em horário conveniente a todos os envolvidos. Caso seja permitida a captação de imagens, divulgação. Caso não seja permitido, a gente tem um valor de 20% no valor total de projeto, mas acredito que não é o caso, né? A gente pode compartilhar, tirar imagens, fazer vídeos. Isso tudo Muito bem para bom, cara. vocês? Pode divulgar, Tá. pode indicar. A gente já teve caso de cliente particular que não queria, daí assim, a gente sempre usa isso para divulgar e ter mais clientes. Então, é como se fosse um custo de marketing, né? Sim, Então, sim. daí a gente tem esse valor. Todo o trabalho produzido pelo nosso escritório poderá ser utilizado somente por Débora Bezerra Brandão, porém são titulares de direitos autorais patrimoniais atinentes a esse. Então, a gente faz o projeto para vocês para que o cliente não possa vender isso para outra pessoa, né? Uhum. A gente elege o Foro de Santo André para qualquer dúvidas advintes do presente, toda qualquer assessoria por e-mail, WhatsApp. A gente pede que seja em horário comercial. Caso seja horário extra, envia, daí a gente pode fazer reuniões solicitadas fora desses horários comerciais, terão um acréscimo de 50% e taxa de acréscimo de 100% se for feriados e domingo, tá? Então, Uhum. aqui, vou te enviar e aqui os formas de pagamento. Você precisa que a gente já envie o Pix para você? Certo. Eu só vou te pedir, acho que a nota para fazer no nome da empresa. Tá, Eu acho que o pagamento vem de lá. tudo bem. Você me passa depois no WhatsApp os dados. Ah, Vou te enviar aqui no WhatsApp. Acabei de enviar. Você está me ouvindo? eu tô ouvindo. Tá. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado. Nossa, muito ansiosa para ver esse projeto também, já sendo assim, os cavalos usando, assim, acho que vai ser tão bacana. Nossa, eu também. E Hum. como que tá a questão dos cavalos de pismo, que você tinha me comentado? Ah, então, já compramos três argentinos e um belga. Olha, que legal. Compramos lá. O Wilsinho estava lá, né? Visitou os maiores áreas de BH do mundo. Um Que monte de legal. cavalo olímpico. Nossa, aquelas estruturas maravilhosas. Enfim. Show. E nós compramos num leilão de lá, né? Legal.
Agora a gente já vai começar a fazer a coisa acontecer, que a gente tem que vender agora esses argentinos para fazer dinheiro para importar ela. Sim, é isso aí. É, Mas tem que tá girar. acontecendo, temos que fazer girar, né? E eu acredito de verdade que o Paddock Paradise vai trazer uma clientela interessante, de repente o pessoal de São Paulo que Sim, busca uma coisa melhor para o cavalo, ou até para férias, né? Eu acho que eu vou ter pacotes aqui para férias, descanso, sei lá, eu tô isso. bolando aqui, Bem legal, boa ideia mesmo. né? É, Até porque a doutora Clélia tem relacionamento lá, você também tem, então o pessoal acompanha teu sim, trabalho. sim. Eu cheguei no evento da Federação Paulista de Hipismo lá, a primeira pessoa que me encontrou, que é do Enduro, quando eu fazia Enduro com ela, já falou: Nossa, você tá famosa, tem uma cliente minha que quer te conhecer, que quer fazer um Perfect Paradise, ir para cavalo árabe. O pessoal, a É, gente não sabe, mas o pessoal sabe, né? Começa um falar pro outro. exatamente, é uma coisa nova, né? Você vê a quantidade que tem na França. Sim, não, quando eu vi aquele mapa que o pessoal tem que assim, tem como que eu comecei a conhecer tudo isso, né? Tem vários grupos no Facebook de Paddock Paradise e das pessoas tentando montar. Eu comecei Aham. participando, vendo as dificuldades, né? Porque como eu estava fazendo a minha tese de pós, que eu não sabia o que eu ia fazer, então eu comecei a pesquisar o que que tinha de problema de saúde com o cavalo nas instalações, por decorrência da instalação, Uhum. problemas de acidentes que aconteciam, né? E as soluções. E quando eu estava pesquisando sobre a questão de laminite, que acabei vendo muito falar do Paddock Paradise, que é a solução para cavalo que tem laminite. Não existe outra meio assim que eu procurei muito assim sobre isso e não tem. Você tem que ter o controle da alimentação, o cavalo tem que estar no local seco, árido, Uhum. é, não pode comer grama fresca, né? Então, e o Paddock Paradise ele soluciona. Cavalo que fica ali 6 meses no Paddock Paradise com todo esse controle, ele passa a voltar a ficar saudável, né? Então, eu já tive duas amigas minhas que perderam cavalo por causa de laminite, cavalo top, assim, Caramba, cavalo de adestramento, caralho. pois é. E as hípicas de São Paulo não tem espaços, né? Não tem nem Não, solucionar muito isso, né? não, mas mesmo elas têm, assim, uma tinha condição, elas têm, eram duas amigas minhas, têm condição financeira suficiente, Aham. assim, Não, não tem e opção, elas né? não tem opção, porque elas tinham cavalo, uma tinha o cavalo numa hípica, ela mora num condomínio equestre, lá eles têm pasto, pastagem, tem piquete, que é grande, onde ela está lá em Itu, a outra tem casa na Boa Vista, tinha cavalo que estava num centro hípico super bacana também, mas é aquilo, é o piquetezinho com feno, sabe, as pessoas não sabem, não têm essa pesquisa, né? Não, enfim, o benefício, né? As pessoas acabam criando muito preconceito, né? De que o cavalo vai ficar lá, vai sofrer acidente, não sei, né? As pessoas têm muito Aham. medo, né? E não, assim, o que eu vejo no mundo inteiro é só benefício. Não vi nenhuma pessoa falar que teve um problema por causa do pé da Paradise. Pelo contrário. Eu já tenho cliente minha que tinha dois cavalos com problema de comportamento, que a gente fez dois circuitos, uma parte só paralela, que os dois ficavam juntos, e hoje eles já estão, depois de 6 meses, já estão vivendo juntos, num circuito só. Então, as pessoas não conhecem, então elas começam a criar os preconceitos, né? Os medos. Exatamente. Não, mas E devagarzinho a gente vai convencendo do contrário. sim, sim, é vendo, usando, assim, que as pessoas começam, né? Hoje pessoal um rapaz que ele compete de adestramento, que ele me seguia numa conta, ele começou a seguir o Paddock Paradise, acho que apareceu algum vídeo para ele, e daí eu mandei um vídeo, eu pus nos stories, e ele falou, nossa, nunca tinha visto isso. Eu falei, então,
Já faz 6 anos que eu tô falando disso. Eu falei: "Nossa, é muito bacana". Que É, legal. é, muito legal. Não, e lá vai ser um boom, você vai ver. Ainda mais, né, É, vamos ser o primeiro centro hípico mesmo, né? Não hípica, sim, com sim, a vai ser com diversidade. certeza. É, eu Não, acredito que e vai. tem área ali também, se de repente já estiver usando e tiver procura, tem área para a gente fazer outros, né? Exatamente, Isso que é exatamente. legal. Dá para crescer também. Ah, com certeza. É, tá Maravilha. joia. Então tá, Então, eu vou aguardar aí o depósito e assim tá. que eu vou mandar uma mensagem para a doutora Clélia também para perguntar do plano altimétrico que ela tem Isso. e já posso perguntar para ela, ou você quer esperar até a Pode, reunião com pode. ela? Não, pode perguntar. Tá, que Fala daí que a gente já precisa fechou o definir a projeto. área, né? É, fala que a gente fechou o projeto, a gente precisa definir agora direitinho a área, Tá, tá bom? E só vou ver aqui se a gente consegue tá fazer o bom. pagamento hoje ou Então, se eu preciso esperar 1 ou 2 dias, tá? tá bom, você me Ah, é só avisa então. para ver qual é a disponibilidade ali para baixar da aplicação, enfim, eu te Tá, falo. qualquer coisa, se precisar fazer uma parte hoje, outra amanhã, outra depois, às vezes tem um limite de transferência, também não tem problema, Ah, tá beleza. bom? Tá bom, obrigado, viu? Então tá, imagina. Um abraço, Marcelo. Tchau, tchau. Tchau.